Imagine que você está deitado, talvez já com os olhos quase fechando, quando alguém chega bem perto e diz, com a maior calma do mundo: você sabia que até os cientistas, aqueles mesmos que parecem ter resposta para tudo, muitas vezes ficam completamente perdidos, sem saber o que fazer com certos mistérios da ciência? Pois é. E hoje, você vai aprender dormindo exatamente sobre isso. Vamos caminhar lentamente por perguntas que nem a física, nem a química, nem ninguém conseguiu resolver até agora. Mas não se preocupe, ninguém vai te cobrar essas respostas amanhã. Se bobear, você nem vai lembrar direito que ouviu tudo isso, porque, quando menos esperar, já vai estar dormindo. Antes de começarmos, se ainda estiver acordado, dá para fazer algo simples. Apenas toque para se inscrever neste canal e, se tiver forças, comente de onde você está assistindo. Gosto de imaginar que, em algum canto do planeta, alguém também está quase pegando no sono ouvindo a mesma história. É um pensamento engraçado, mas reconfortante, como se estivéssemos todos juntos numa aula que não termina nunca, mas que de algum jeito deixa a mente leve. Hoje, vamos vagar por ideias que fazem até os cientistas mais inteligentes coçarem a cabeça, olharem para o quadro negro e pensarem: será que isso algum dia vai fazer sentido? Vamos falar de gatos que estão vivos e mortos ao mesmo tempo, de partículas que atravessam o universo sem serem vistas, de buracos no espaço que engolem tudo, até mesmo o tempo, e de perguntas que ninguém consegue responder desde que alguém olhou para o céu pela primeira vez. E tudo isso com a mesma tranquilidade de uma tarde chuvosa, onde cada gota de água escorrendo pela janela parece explicar alguma coisa que ninguém entende direito. Não é uma aula difícil, não é uma prova, não há certo ou errado aqui. É só você deitado, ouvindo uma voz que não tem pressa nenhuma de chegar a lugar algum. Vamos falar de coisas que desafiam a lógica, que às vezes nem parecem reais, mas que fazem parte do nosso universo. E se até quem dedicou a vida inteira a estudar esses enigmas dorme sem respostas, você também pode fechar os olhos e deixar o sono resolver o que a ciência ainda não conseguiu. Agora que você já está acomodado, talvez com a cabeça afundada no travesseiro e o corpo se rendendo ao peso do próprio sono, vamos imaginar juntos um cenário. Pense em um grande laboratório, não aquele de filme de ficção científica com luzes piscando e computadores fazendo barulhos futuristas, mas um laboratório de verdade, silencioso, cheio de papéis empilhados, livros antigos abertos em páginas amareladas e cientistas andando de um lado para o outro com olhares confusos. A cena é lenta, quase arrastada. Eles seguram xícaras de café já frias, como se esperassem que algum gole perdido pudesse trazer uma resposta para as perguntas que os perseguem há décadas. Numa das mesas, há um quadro negro imenso, onde alguém escreveu uma equação tão comprida que parece o rastro de um avião no céu. Letras gregas, números, setas, símbolos estranhos que só fazem sentido para quem vive mergulhado nisso. Um dos cientistas se afasta, olha para a equação com ar pensativo e balbucia algo que poderia ser traduzido como: não faz sentido nenhum. E é assim que nascem os grandes mistérios da ciência, não de certezas, mas de longos silêncios e olhares perdidos para um quadro negro que insiste em não se resolver. Talvez você pense que a ciência é feita só de descobertas, de momentos brilhantes, de gritos de "Eureka!" correndo por corredores. Mas a verdade é que a maior parte do tempo ela é feita de dúvidas, de hipóteses que parecem boas, mas que se despedaçam diante de um novo experimento, de explicações que funcionam um pouco, mas não funcionam o suficiente. É como se todo o conhecimento humano fosse uma velha escada de madeira, onde cada degrau que subimos nos faz enxergar que o topo está ainda mais distante. E ao olhar para cima, vemos outras perguntas, outras sombras, outras portas fechadas. A ciência, por mais precisa que tente ser, nasceu de tentativas desajeitadas de entender o mundo.
Imagine um dos primeiros humanos olhando para o céu estrelado. Não havia telescópios, não havia cálculos complexos, apenas um olhar curioso. Talvez ele tenha pensado que cada estrela era uma fogueira acesa por deuses invisíveis, ou que o sol era uma tocha carregada por alguém muito forte. Essa pessoa não tinha como saber que, milhões de anos depois, outro ser humano inventaria algo chamado gravidade, descobriria que planetas giram em torno de estrelas, que o universo se expande. Mas mesmo hoje, com toda a tecnologia, quando alguém olha para o espaço com os maiores telescópios, continua sem entender muita coisa. É como estar numa sala de aula enorme, onde cada vez que um aluno responde certo a uma pergunta, o professor inventa mais 10 perguntas novas, só para garantir que ninguém fique sem lição de casa. E, se você está pensando que isso é exagero, basta olhar para algumas das maiores questões da ciência moderna. Existe uma matéria invisível que preenche o universo? Por que o tempo parece correr numa direção só, como uma fila interminável na cantina da escola? Se o universo é infinito, o que existe do lado de fora dele? Cada vez que tentamos responder, mais perguntas surgem, e é assim que a aula continua, sem sinal de intervalo. Agora, feche os olhos e imagine que você está nesse laboratório. Não precisa entender as equações, nem saber o nome dos aparelhos. Só perceba o ambiente. Há um som baixo de passos, o arrastar de cadeiras, o sopro do ar-condicionado que insiste em fazer barulho. Um cientista passa com uma pilha de papéis e solta um suspiro profundo, como se tivesse acabado de correr uma maratona. Mas tudo o que fez foi pensar demais. Outro cientista olha para um microscópio, depois para uma tela de computador e franze a testa, balançando a cabeça como quem acabou de se lembrar que esqueceu algo importante, mas não sabe o quê. No canto da sala há uma lousa com um desenho de um gato dentro de uma caixa. Alguém rabiscou ao lado. Vivo e morto? Essa pergunta sozinha já fez muita gente perder o sono. Mas aqui, no nosso passeio lento, ela só serve para lembrarmos que nem tudo pode ser explicado. É um lembrete discreto de que a ciência, assim como a vida, nem sempre se encaixa em respostas simples. Às vezes ficamos presos num problema sem solução por anos, décadas, séculos, e mesmo assim continuamos tentando. E é curioso pensar que esse espírito de dúvida está em tudo. O simples ato de olhar para uma árvore e se perguntar como ela consegue ficar de pé já foi, um dia, um mistério indecifrável. Hoje sabemos falar de raízes, de fotossíntese, de gravidade puxando as coisas para baixo. Mas mesmo assim, quanto mais estudamos uma árvore, mais percebemos que ainda não sabemos tudo sobre ela. Descobrimos que ela se comunica com outras árvores, que compartilha nutrientes pelo solo, que pode até avisar vizinhas sobre pragas. Isso não estava nos primeiros livros de botânica. Ninguém sonharia com isso nas primeiras aulas de ciências. O conhecimento se constrói devagar, como um castelo de areia onde, a cada onda que bate, precisamos refazer parte das muralhas. Enquanto caminhamos por esse cenário imaginário, um cientista se aproxima de você, coloca uma pilha de livros na mesa e diz, com voz calma, quase sussurrando: sabemos menos do que achamos. A cada descoberta, percebemos que o que ignoramos é muito maior do que o que sabemos. E depois ele se afasta, deixando apenas o eco dessa frase no ar. Não há desespero nisso, apenas uma aceitação tranquila de que o universo é um mistério tão grande que qualquer resposta que encontramos é apenas uma pequena lanterna num campo escuro infinito. Agora, respire fundo. Pense que todo esse cenário, todas essas dúvidas, todos esses quadros negros riscados de ponta a ponta, existem para uma coisa só: tentar entender onde estamos e quem somos. Desde a primeira vez que alguém esfregou duas pedras e fez faísca, até a construção de aceleradores de partículas gigantescos, a motivação é a mesma: tentar decifrar o que, na maioria das vezes, não tem explicação. E isso não é um defeito da ciência, é a própria essência dela.
Enquanto isso, do lado de fora do laboratório, o mundo segue. O vento sopra, as árvores balançam, rios correm, planetas giram, estrelas explodem, galáxias colidem. Tudo isso acontece sem pedir nossa permissão e, na maior parte do tempo, sem nossa compreensão. Mesmo assim, os cientistas continuam, com passos lentos e olhos cansados, a tentar entender esse palco gigantesco onde vivemos. E mesmo que passem a vida toda sem encontrar a resposta final, continuam. Porque a ciência é isso, um caminho que nunca chega ao fim. E assim, vagando por esse lugar, percebemos que talvez não exista uma explicação única para tudo. Talvez a beleza esteja justamente em não saber, em poder perguntar sem ter pressa de ouvir a resposta. Como um aluno que se senta na última carteira e, em vez de levantar a mão para tirar dúvidas, apenas observa, desenha rabiscos no caderno e pensa: um dia, quem sabe, eu entenda. Mas até lá, tudo bem descansar um pouco, deixar que o mistério continue sendo mistério e que a aula continue devagar, quase parando, como agora. Imagine agora que, enquanto caminhamos por esse laboratório silencioso, encontramos uma pequena sala lateral. A porta está meio aberta e de dentro vem uma luz fraca. Ao empurrá-la com cuidado, descobrimos uma mesa simples, uma caixa de madeira no centro e, rabiscado no quadro de cortiça, um desenho de um gato com pontos de interrogação ao redor. É aqui que começa uma das histórias mais estranhas da ciência. Uma história que até hoje faz cientistas discutirem, como se estivessem tentando decidir se é melhor usar caneta azul ou preta na prova de matemática. Um físico chamado Erwin Schrödinger, que talvez estivesse tão cansado quanto você agora, decidiu criar um experimento mental para mostrar o absurdo de certas interpretações da mecânica quântica. Imagine que você tem um gato, uma caixa fechada, e um frasco com veneno que pode ou não se quebrar, dependendo do comportamento de uma partícula subatômica. Enquanto ninguém abrir a caixa, não dá para saber se o veneno foi liberado ou não. Segundo a lógica da mecânica quântica, o gato estaria ao mesmo tempo vivo e morto. Não uma coisa ou outra, mas as duas ao mesmo tempo, como se fosse uma tarefa de escola com duas respostas corretas que ninguém consegue marcar, porque não existe espaço suficiente na folha. Agora, pense nisso com calma. Estamos acostumados a pensar que tudo tem um estado definido. Se você derruba um copo de água, ele está quebrado ou não está. Se você tira nota 10 numa prova, não pode ser nota 0 ao mesmo tempo. Mas no mundo quântico, partículas podem estar em estados sobrepostos, podem existir em dois lugares ao mesmo tempo, podem fazer coisas que desafiam qualquer explicação lógica. E é por isso que Schrödinger inventou essa história do gato. Não era para alguém realmente colocar um gato numa caixa, mas para mostrar que nossas ideias sobre realidade talvez não façam sentido quando olhamos para o mundo microscópico. Imagine você na escola, sentado na carteira, enquanto o professor escreve no quadro: A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado. Até aí parece simples, é só o teorema de Pitágoras. Mas, de repente, o professor diz: no mundo quântico, A pode ser ao mesmo tempo positivo e negativo, e B pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Você provavelmente fecharia o caderno, colocaria a cabeça na mesa e pensaria: eu não vou entender isso hoje. Pois é assim que muitos cientistas se sentem quando tentam explicar a mecânica quântica. Esse experimento mental foi criado na década de 1935, e desde então, ninguém conseguiu acabar com a confusão. Alguns cientistas dizem que o gato está realmente em dois estados até alguém abrir a caixa. Outros afirmam que o gato sempre esteve em apenas um estado, só que a gente não sabe qual. Outros ainda inventam teorias dizendo que existem universos paralelos, onde, em um deles, o gato está vivo, e em outro, ele está morto, e que ambos existem ao mesmo tempo, mas em realidades diferentes. Isso significa que talvez
existam infinitas versões de nós mesmos, algumas assistindo a este vídeo, outras já dormindo profundamente sem nem saber que essa explicação está acontecendo. É curioso pensar que a física clássica, aquela que aprendemos na escola, parecia tão organizada. Isaac Newton criou leis que diziam exatamente como os corpos se movem, como as forças agem, como a gravidade puxa as coisas para baixo. Com isso, conseguimos mandar foguetes para o espaço, prever eclipses e construir pontes gigantes. Mas quando começamos a olhar para o que acontece com as menores partículas do universo, tudo isso parece desmoronar. É como se estivéssemos numa sala de aula bem arrumada, e ao abrir a porta do armário, tudo despencasse em cima da gente, revelando que, por trás da organização, existe um caos escondido. O que torna esse mistério ainda mais fascinante é que, mesmo sem entender direito, nós usamos a mecânica quântica todos os dias. Computadores, celulares, lasers, tudo isso funciona por causa de efeitos quânticos. É como se estivéssemos dirigindo um carro sem entender completamente como o motor funciona, mas confiando que ele vai nos levar ao destino. A diferença é que, neste caso, até os engenheiros que projetaram o motor também não têm certeza absoluta de tudo o que está acontecendo lá dentro. Feche os olhos por um instante e imagine o gato de Schrödinger, tranquilo, deitado dentro da caixa. O animal não sabe nada sobre mecânica quântica, não entende o conceito de sobreposição de estados, não se preocupa com partículas ou universos paralelos. Para ele, é só uma caixa escura, onde talvez ele cochile sem pensar em nada. Essa é uma boa lembrança para nós também. Nem sempre precisamos entender tudo para seguir vivendo. Assim como o gato, podemos simplesmente existir, mesmo que o universo esteja agindo de formas que não conseguimos explicar. Agora, pense nos cientistas debatendo isso em conferências. Alguns gesticulam com entusiasmo, outros balançam a cabeça, uns escrevem equações imensas tentando provar suas ideias. E, no fim, quase todos voltam para casa sem respostas definitivas. É como um trabalho em grupo de escola que nunca termina. Todos discutem, ninguém concorda, e o professor ainda dá uma nova pergunta para a próxima semana. Isso não significa que a ciência falhou. Pelo contrário, significa que estamos explorando territórios onde o conhecimento ainda é frágil, onde cada passo revela um novo abismo a ser atravessado. Talvez, num futuro distante, alguém finalmente abra a caixa e resolva o mistério. Ou talvez não. Talvez essa seja uma daquelas perguntas que nunca terão uma resposta única. E está tudo bem, porque o objetivo não é chegar ao fim da estrada, mas caminhar por ela, descobrindo novas paisagens pelo caminho. Assim como essa história que estamos contando agora, que não corre para terminar, que não tenta empurrar respostas prontas, mas apenas passeia lentamente pelos mistérios que desafiam até as mentes mais brilhantes. Enquanto você ouve isso, o som da sua respiração vai ficando mais lento. Seus pensamentos começam a se misturar com essas imagens de gatos, caixas e universos paralelos. Talvez, em algum lugar do seu subconsciente, você esteja tentando entender. Mas na superfície, tudo o que precisa fazer é relaxar e deixar que a confusão da mecânica quântica embale seu sono. Porque se até os cientistas dormem sem respostas, você também pode fechar os olhos e descansar, sabendo que o gato continua lá, vivo e morto, esperando calmamente que alguém, um dia, decida abrir a caixa. Imagine agora que deixamos para trás a sala do gato e seguimos caminhando pelo corredor desse grande laboratório imaginário. O chão ecoa a passos lentos, e as paredes estão cobertas por painéis mostrando imagens do universo, galáxias espiraladas, nebulosas coloridas e estrelas que parecem poeira brilhante perdida no escuro infinito. Paramos diante de uma dessas imagens, um painel enorme mostrando milhões de pontos de luz. E bem ali, surge a pergunta que há décadas deixa cientistas inquietos.
Se o universo é tão vasto, tão cheio de estrelas e planetas, onde está todo mundo? Esse questionamento ficou famoso como o paradoxo de Fermi, um nome pomposo, desses que aparecem em livros de física, mas que, no fundo, é apenas uma dúvida que poderia ser feita por qualquer pessoa olhando para o céu numa noite clara. O físico Enrico Fermi, durante um almoço casual com outros cientistas, perguntou: se existe uma probabilidade tão grande de vida inteligente em outros lugares do universo, por que não temos sinais, visitas ou qualquer prova de que ela existe? E desde esse dia, a humanidade parece andar com essa pergunta nos bolsos, sem nunca conseguir tirá-la de lá. Vamos pensar nisso devagar. Estima-se que existam bilhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas, e quase todas as estrelas têm planetas ao seu redor. Com números tão absurdamente grandes, a ideia de que apenas a Terra abrigue vida inteligente soa improvável, quase arrogante. É como entrar numa sala com milhares de carteiras e acreditar que você é o único aluno ali, enquanto todas as outras cadeiras estão estranhamente vazias. Mas, quando olhamos para o cosmos, não encontramos provas de vizinhos cósmicos. Não há sinais claros, não há espaçonaves pousando, não há mensagens interplanetárias. Só o silêncio profundo e eterno do espaço. Alguns cientistas tentam responder a isso dizendo que talvez a vida inteligente seja rara, que a evolução até seres capazes de se comunicarem com tecnologia é um processo quase impossível de acontecer novamente. Outros acreditam que até possa existir vida, mas em estágios primitivos, incapaz de enviar sinais ou viajar entre estrelas. É como se estivéssemos procurando uma biblioteca inteira, esperando encontrar grandes autores, mas só encontrássemos cadernos em branco ou rabiscos de crianças. Há também quem sugira que as civilizações avançadas simplesmente não queiram se mostrar. Talvez tenham aprendido que fazer barulho no universo é perigoso, que existem ameaças invisíveis à espreita. Essa ideia ganhou um nome poético e assustador: a hipótese da floresta negra. Imagine o cosmos como uma floresta imensa, escura, silenciosa. Cada civilização é como um caçador tentando sobreviver, andando devagar, escondendo seus passos. Fazer contato com outros pode significar revelar sua posição e ser destruído por uma força desconhecida. Por isso, todos preferem o silêncio. Talvez os sinais que procuramos nunca venham, porque ninguém ousa enviá-los. Agora pense nas tentativas humanas de comunicação. Desde a década de 1970, enviamos sinais de rádio ao espaço. Mensagens gravadas em discos dourados lançados com sondas que viajam para além do sistema solar. Esses discos contêm sons da Terra, músicas, cumprimentos em várias línguas, até imagens de como somos. É um convite educado, quase ingênuo. Olá, estamos aqui e queremos conversar. Mas até agora não recebemos resposta. É como se gritássemos num auditório vazio, esperando ouvir um eco que nunca volta. Esse silêncio, por si só, é perturbador. O famoso astrônomo Carl Sagan dizia que se estamos sozinhos no universo, então é um imenso desperdício de espaço. Mas, se não estamos, onde estão todos? Alguns sugerem que já fomos visitados, só que não reconhecemos. Outros acham que sinais alienígenas já chegaram à Terra, mas se perderam no ruído das transmissões humanas. E há ainda a hipótese de que nunca conseguiremos compreender formas de comunicação tão diferentes das nossas. É como tentar explicar um livro inteiro para um peixe. A linguagem simplesmente não funciona. Feche os olhos e imagine-se viajando numa nave espacial silenciosa. Ao olhar pela janela, você vê estrelas sem fim, galáxias inteiras passando lentamente. Não há sinais de vida, nem luzes piscando, nem planetas cheios de cidades brilhando no escuro. Apenas o silêncio absoluto. É essa sensação que os cientistas enfrentam quando apontam radiotelescópios para o espaço profundo. Esperam ouvir um simples olá, mas recebem apenas o ruído distante do próprio universo.
Alguns tentam explicar o paradoxo de Fermi com ideias ainda mais extremas. Há quem fale no chamado grande filtro, um conceito que sugere que algo impede civilizações de chegarem até um estágio avançado. Talvez seja uma catástrofe inevitável, um limite da tecnologia, ou simplesmente a própria natureza dos mundos habitados. Nesse caso, o silêncio não significaria a ausência de vida, mas a prova de que a maioria das civilizações se autodestrói antes de conseguir se espalhar pelo cosmos. Essa é uma hipótese que dá calafrios, pois levanta a questão: será que nós mesmos vamos conseguir escapar desse destino? Outros afirmam que talvez o universo seja, de fato, cheio de vida, mas que a distância e o tempo nos separam de forma insuperável. Pense na história da Terra. A espécie humana surgiu há pouco mais de 200 mil anos, enquanto o universo existe há quase 14 bilhões de anos. É possível que outras civilizações tenham existido e desaparecido muito antes de nós, ou que surjam apenas bilhões de anos depois que tivermos desaparecido. Nesse cenário, somos como viajantes solitários que chegam tarde demais ou cedo demais para encontrar companhia, e há ainda quem acredite que estamos olhando para o lugar errado. Talvez a vida não esteja apenas em planetas como a Terra, mas em formas completamente diferentes, baseadas em elementos que não conhecemos, ou vivendo em ambientes que consideramos impossíveis. Como procurar por um livro em uma estante sem saber ler, podemos estar cercados por sinais de vida que simplesmente não reconhecemos. Enquanto cientistas debatem essas hipóteses, a busca continua. Radiotelescópios gigantes vasculham o espaço em busca de padrões incomuns. Missões espaciais exploram luas geladas onde pode haver oceanos subterrâneos. Novos telescópios estão sendo projetados para detectar atmosferas de planetas distantes, procurando por sinais químicos que indiquem vida. Mas até agora, tudo o que encontramos é o eco do nosso próprio silêncio. Talvez seja esse o destino do conhecimento humano: procurar sem jamais encontrar, perguntar sem receber respostas. Isso não é necessariamente ruim. Muitas vezes, o simples ato de procurar nos leva a descobertas inesperadas. Foi assim que aprendemos sobre exoplanetas, buracos negros, ondas gravitacionais. Todas essas descobertas vieram enquanto tentávamos responder à pergunta que Fermi fez décadas atrás. Enquanto isso, a imagem daquele painel com milhões de estrelas continua nos lembrando da solidão cósmica. Olhando para ele, é fácil sentir-se pequeno, quase insignificante. Mas, paradoxalmente, também é fácil sentir uma estranha conexão com tudo isso. Estar sozinho num universo tão grande é, de certo modo, uma forma de pertencimento. Somos a única voz audível em um palco silencioso, carregando o peso de todas as perguntas sem resposta. E assim, enquanto essa nave imaginária continua viajando pelo espaço, nós seguimos aqui, tentando entender. Talvez um dia um simples sinal chegue, um padrão de ondas de rádio, uma mensagem vinda do outro lado da galáxia. Mas até lá, tudo que temos é o silêncio. Um silêncio que não é vazio, mas cheio de possibilidades. E enquanto você escuta essas palavras, pode deixar que esse silêncio embale seus pensamentos, como um sussurro cósmico dizendo que o universo é vasto demais para a pressa e que algumas respostas só chegam quando já estamos sonhando. Agora que estamos imersos nessa imensidão silenciosa do universo, imaginando civilizações escondidas na floresta cósmica, seguimos caminhando pelo corredor desse laboratório imaginário. Mais adiante, uma porta se abre sozinha, revelando uma sala iluminada por uma luz azulada, quase hipnótica. Dentro dela, não há gatos nem cientistas andando apressados. O que vemos é um grande mural cheio de diagramas, gráficos e frases que mais parecem enigmas. No topo, em letras grandes, está escrito: O Grande Filtro. É aqui que entra outro mistério que enlouquece até os cientistas mais experientes. Imagine que a evolução da vida até chegar a uma civilização capaz de explorar o espaço é como um caminho cheio de barreiras.
Essas barreiras podem ser catástrofes naturais, limitações biológicas, acidentes tecnológicos ou até mesmo desafios que nem conseguimos imaginar. A ideia do grande filtro é que existe em algum ponto dessa estrada um obstáculo quase impossível de ser superado. É por isso, talvez, que olhamos para o céu e não vemos sinais de vida inteligente. A maioria das civilizações teria sido parada antes de chegar até onde estamos. Ou talvez exista uma barreira à nossa frente que ainda não enfrentamos. Para entender isso, vamos caminhar devagar pela linha do tempo da vida na Terra. Tudo começou com moléculas simples, que de alguma forma conseguiram se organizar em estruturas capazes de se replicar. Isso levou bilhões de anos. Depois, vieram organismos mais complexos, a explosão da biodiversidade e, finalmente, o surgimento de criaturas com cérebros grandes o suficiente para pensar, construir ferramentas e, eventualmente, inventar coisas como o Teorema de Pitágoras, que diz que A² mais B² é igual a C². Esse caminho parece longo, mas é ainda mais improvável quando consideramos que cada etapa poderia ter dado errado. O filtro pode estar no início desse processo. Talvez a origem da vida seja tão improvável que, apesar da vastidão do universo, quase nenhum planeta conseguiu repetir o que aconteceu aqui. Nesse caso, já ter chegado até este ponto seria uma vitória monumental. Seríamos raríssimos, uma exceção quase milagrosa. Mas existe outra possibilidade, ainda mais perturbadora. Talvez o filtro não esteja no passado, mas no futuro. Talvez exista algo que inevitavelmente destrói civilizações quando elas alcançam um certo nível de desenvolvimento tecnológico. Uma barreira que ainda não encontramos, mas que poderia estar logo à frente. Imagine isso como um jogo escolar, onde cada fase é um ano letivo. Passamos pela fase de aprender a escrever, depois as contas básicas, depois frações, equações, até que chegamos ao ensino médio. Tudo parece bem até que, de repente, existe uma prova final impossível, que nenhum aluno consegue passar. Todos são reprovados antes de chegar à formatura. O grande filtro seria essa prova final da civilização. Alguns cientistas acreditam que esse obstáculo pode estar relacionado à própria tecnologia. À medida que as sociedades evoluem, desenvolvem armas cada vez mais poderosas, exploram fontes de energia cada vez mais perigosas, criam inteligências artificiais capazes de escapar do controle humano. O mesmo conhecimento que nos leva a explorar o espaço também pode levar à autodestruição. É como se, ao aprendermos a acender uma vela, também inventássemos o vento capaz de apagá-la. Outros teóricos sugerem que o filtro pode estar ligado a catástrofes naturais inevitáveis. Explosões de raios gama, asteroides gigantes, instabilidades cósmicas que, cedo ou tarde, apagam a vida de um planeta inteiro antes que ela tenha chance de se expandir para outros mundos. Nessa visão, o universo seria um palco constantemente varrido por forças destrutivas, como se estivéssemos tentando estudar para uma prova, enquanto um professor apaga as perguntas antes que possamos respondê-las. Existe ainda a hipótese de que a própria biologia impõe limites que não conseguimos ver. Talvez haja um ponto em que cérebros complexos se tornem instáveis demais para sustentar sociedades avançadas, ou que a consciência leve inevitavelmente a conflitos insolúveis. Nesse caso, o filtro estaria embutido na própria natureza da vida inteligente. Seríamos como plantas que crescem rápido demais, até que o peso das próprias folhas as derruba. Ao pensar nisso, não é difícil entender por que esse conceito causa tanta inquietação. Se o filtro estiver atrás de nós, significa que já vencemos o desafio mais difícil, e o silêncio do universo é apenas prova de que fomos uma rara exceção. Mas, se o filtro estiver à frente, o futuro pode ser sombrio. Estaríamos caminhando rumo a uma barreira intransponível, sem sequer saber como evitá-la. Agora, feche os olhos e imagine o seguinte: uma fila de bilhões de planetas, cada um tentando avançar no caminho da evolução,
Muitos são eliminados cedo, nunca desenvolvem vida complexa. Alguns chegam um pouco mais longe, criam criaturas conscientes, mas são destruídos por catástrofes ou por eles mesmos. E apenas um ou outro, raríssimo, consegue atravessar todos os obstáculos e olhar para o cosmos com curiosidade. Se estivermos ouvindo esta história agora, talvez sejamos um desses raros planetas, ou talvez sejamos apenas mais um na fila, prestes a tropeçar na barreira invisível que ninguém consegue enxergar. Essa reflexão não é apenas um exercício filosófico. Cientistas tentam calcular onde esse filtro pode estar. Usam equações, analisam probabilidades, simulam cenários. Alguns chegam a números tão baixos que sugerem que a vida inteligente pode ser única na galáxia. Outros acreditam que já passamos pelos filtros mais difíceis e que o próximo passo é nos espalharmos pelo espaço, garantindo que nossa civilização sobreviva a qualquer desastre local. Mas o mais curioso é que ninguém pode provar nenhuma dessas ideias. Assim como o paradoxo de Fermi, o grande filtro permanece apenas como uma sombra na parede do conhecimento humano. Podemos passar décadas tentando iluminá-la, mas sempre haverá partes escuras que escapam da nossa compreensão. É como tentar terminar um quebra-cabeça onde metade das peças foi perdida há séculos. Enquanto isso, a vida na Terra continua. Nossas cidades crescem, nossas tecnologias avançam. Sondas exploram Marte, telescópios olham para planetas distantes. Tudo isso pode ser um sinal de que estamos atravessando a última barreira, de que estamos destinados a sobreviver. Mas também pode ser apenas a preparação para um futuro onde descobriremos que a barreira ainda está por vir. Ao imaginar isso, é fácil sentir um peso nos ombros. Mas, de certo modo, também é reconfortante. Significa que, mesmo sem respostas, continuamos tentando. A busca pela sobrevivência e pela compreensão é, talvez, a nossa maior característica. Somos uma espécie que faz perguntas, que olha para o céu e tenta decifrar o que está por trás do silêncio. E, mesmo que exista um filtro esperando por nós, seguimos em frente, porque não sabemos viver de outra forma. Neste momento, enquanto você escuta essas palavras e o som suave do ambiente à sua volta, pense que, assim como o universo, a história da humanidade não é apressada. Ela se desenrola devagar, como uma aula longa e calma, onde cada página lida é apenas o início de outra dúvida. O grande filtro pode estar no passado, pode estar no futuro, ou talvez nem exista. E tudo bem não saber. Afinal, nem os maiores cientistas têm essa resposta. Por isso, você pode deixar a mente descansar, permitir que o mistério fique suspenso no ar, como uma equação inacabada escrita na lousa, esperando o próximo aluno tentar resolvê-la amanhã. Deixando para trás a sala onde o mural do grande filtro brilha com aquela luz azulada, seguimos lentamente por outro corredor do laboratório imaginário. O silêncio continua, mas há uma sensação diferente agora, quase como se estivéssemos entrando numa biblioteca antiga, onde as estantes guardam segredos do universo que ninguém ousou abrir. Ao fundo, vemos outro painel, desta vez coberto por desenhos de árvores, sombras longas e pequenas luzes piscando. A legenda diz: Floresta Negra. Não se trata de um conto de fadas ou de um lugar perdido em algum planeta distante. É uma hipótese sombria sobre o silêncio do cosmos. Uma que faz muitos cientistas repensarem a ideia de enviar sinais ao espaço. Para entender essa hipótese, imagine o universo como uma imensa floresta noturna. Nessa floresta, cada civilização inteligente é como um caçador. Cada caçador caminha com cuidado, tentando não fazer barulho, evitando acender luzes que possam denunciar sua posição. Porque, assim como numa floresta perigosa, não sabemos o que pode estar escondido atrás das árvores. Talvez existam outros caçadores, talvez existam predadores. E, na escuridão, revelar a sua localização pode significar o fim da sua existência.
Quando pensamos em procurar vida extraterrestre, nossa primeira reação é fazer barulho, enviar sinais, mostrar que estamos aqui. Desde o século passado, mandamos ondas de rádio para o espaço, enviamos mensagens em sondas, discos com músicas e cumprimentos. Foi como acender uma lanterna e gritar no meio da floresta. Mas e se lá fora existirem caçadores que não estão interessados em amizade, cooperação ou trocas culturais? E se, em vez de nos responderem, decidirem apagar a luz que emitimos? Essa ideia faz com que alguns cientistas defendam que talvez devêssemos ficar em silêncio. Não tentar contato, não anunciar nossa presença. Apenas observar, escutar, como quem segura a respiração para não ser descoberto. É uma visão desconfortável, porque quebra aquela imagem otimista de que o universo é cheio de civilizações amigáveis esperando por nós. Em vez disso, pinta um quadro de medo, sobrevivência e isolamento. Vamos pensar nisso devagar. Imagine um planeta onde uma civilização avançada se desenvolveu milhões de anos antes da nossa. Essa civilização descobriu viagens espaciais, dominou a energia das estrelas, mas também percebeu algo terrível. Outras civilizações, ao entrarem em contato, tendem a destruir umas às outras, seja por conflito direto, seja por desequilíbrios inevitáveis. Com o tempo, eles aprenderam que a única maneira de sobreviver é se esconder. E assim, desligaram seus sinais, apagaram as luzes das cidades visíveis do espaço, tornaram-se fantasmas cósmicos. Agora imagine que outra civilização, menos avançada, começa a emitir sinais. Os fantasmas cósmicos podem escolher ignorá-los, observá-los de longe ou eliminá-los antes que se tornem perigosos. Na lógica da Floresta Negra, a terceira opção é a mais segura. Afinal, ninguém sabe quais intenções os outros têm. Em um ambiente onde não há confiança, a sobrevivência vem primeiro. Essa ideia não surgiu do nada. É baseada em conceitos de teoria dos jogos e na história da própria humanidade. Quando duas sociedades muito diferentes se encontraram na Terra, raramente o resultado foi pacífico. Muitas vezes, a sociedade mais avançada conquistou, explorou ou exterminou a outra. Se esse padrão se repetir em escala cósmica, a Floresta Negra não seria apenas uma hipótese, mas uma regra de sobrevivência universal. Enquanto pensamos nisso, podemos imaginar uma cena lenta. Um radiotelescópio na Terra, apontado para o céu, captando apenas o ruído do espaço. Nenhum sinal responde, nenhum contato é feito. À distância, em algum ponto da galáxia, uma civilização avançada observa em silêncio, analisando nossas transmissões, medindo nosso progresso. Eles não dizem nada, não se aproximam, apenas nos estudam, assim como cientistas observam animais em uma floresta sem interferir. Para eles, nosso planeta é apenas mais um ponto de luz frágil num oceano de estrelas. Essa perspectiva muda completamente a forma como pensamos sobre exploração espacial. Muitas vezes, sonhamos em construir naves capazes de viajar para outros sistemas estelares, colonizar planetas, estabelecer uma comunidade galáctica. Mas, se a hipótese da Floresta Negra for real, cada passo nessa direção aumenta o risco de sermos descobertos por algo que preferiríamos nunca encontrar. É como subir numa árvore para ver mais longe, apenas para perceber que há olhos nos observando no escuro. Há cientistas que rejeitam essa ideia, achando-a pessimista demais. Acreditam que o silêncio do universo se deve a fatores mais simples. Talvez seja difícil demais se comunicar. Talvez a vida inteligente seja realmente rara. Mas mesmo esses cientistas não podem descartar totalmente a hipótese. Afinal, se estivermos errados e o universo for mesmo uma floresta negra, nossa própria curiosidade pode ser o que nos condena. Ao refletir sobre isso, é impossível não pensar no dilema que enfrentamos hoje. Continuamos enviando sinais para o espaço, mensagens que viajam a velocidades inimagináveis,
cruzando distâncias que levariam milhares de anos para serem percorridas fisicamente. Não sabemos se alguém as receberá, nem se, ao recebê-las, responderá. Estamos apostando que se houver alguém lá fora será amigável. É uma aposta alta, baseada mais na esperança do que em evidências. Agora feche os olhos e imagine o universo novamente como uma floresta. Você está parado, imóvel, no meio das árvores. Ao longe, ouve passos leves, mas não sabe de onde vem. Pode ser um amigo, pode ser um predador. Se você falar, se fizer barulho, pode chamar atenção para si mesmo. Mas, se ficar em silêncio, pode continuar sem saber quem está lá. É essa incerteza que define a hipótese da Floresta Negra. O medo do desconhecido e a prudência extrema de quem já entendeu que o cosmos não é um parque iluminado, mas um território onde a sobrevivência exige cautela absoluta. E enquanto essa floresta imaginária se mistura com o som do universo, a mente começa a vagar. Perguntas surgem e se desfazem. Será que já fomos notados? Será que já somos observados por civilizações que escolheram ficar invisíveis? Ou será que somos nós mesmos os caçadores, acendendo luzes sem perceber que há olhos atentos na escuridão? Nenhum cientista conseguiu responder a isso. Nenhuma equação, nenhum telescópio, nenhuma sonda espacial nos trouxe pistas claras. Só temos teorias, debates intermináveis, conferências que acabam sem conclusões definitivas. É mais um desses mistérios que deixam até os cientistas mais racionais sem sono, encarando o teto à noite, imaginando florestas cósmicas que talvez nunca possamos atravessar. Assim, seguimos caminhando pelo laboratório imaginário, deixando para trás o painel da Floresta Negra. O corredor se estende, silencioso, como o próprio universo. E enquanto nos afastamos, fica a sensação de que cada passo na busca por conhecimento é também um passo na escuridão, onde não sabemos se estamos sozinhos ou apenas aprendendo a ouvir o silêncio dos caçadores escondidos. Ao avançarmos mais fundo nesse laboratório imaginário, o silêncio parece se tornar ainda mais denso, quase palpável. As paredes estreitas do corredor dão lugar a um grande salão circular, onde o teto é tão alto que parece se perder em uma névoa esbranquiçada. Ao centro, há um enorme relógio suspenso, seus ponteiros girando de forma estranha, ora rápido demais, ora quase parando. Ao redor do salão, painéis e livros estão espalhados, todos abordando o mesmo enigma: o tempo. Esse é mais um dos mistérios da ciência que enlouquece até os cientistas mais brilhantes, pois compreender o tempo é como tentar segurar água com as mãos. Ele escapa por todos os lados, deixando apenas a sensação de que algo passou. Todos nós achamos que sabemos o que é o tempo. Olhamos para o relógio, vemos as horas passando, sentimos o dia se transformar em noite e acreditamos que ele flui em uma única direção, do passado para o futuro. Mas quando mergulhamos na física, percebemos que isso é apenas uma impressão superficial. Desde Einstein, aprendemos que o tempo não é absoluto. Ele pode se dilatar, se contrair, pode até ser percebido de formas diferentes dependendo de onde estamos e da velocidade com que nos movemos. Para entender isso, imagine dois irmãos gêmeos. Um deles fica na Terra, vivendo uma vida normal, enquanto o outro embarca em uma nave espacial que viaja a velocidades próximas à da luz. Para quem está na nave, o tempo passa mais devagar. Quando esse irmão retorna à Terra, descobre que seu gêmeo envelheceu muito mais. Esse fenômeno, chamado de dilatação temporal, não é uma hipótese estranha de ficção científica. É uma consequência direta da teoria da relatividade. Relógios que viajam rápido ou que estão em campos gravitacionais diferentes realmente marcam o tempo de forma desigual. Isso foi testado em experimentos com satélites e aviões, comprovando que o tempo não é um rio uniforme, mas algo maleável, influenciado pelas condições do espaço ao redor. Agora, imagine o que isso significa em termos de viagem no tempo.
Se o tempo pode ser manipulado, mesmo que ligeiramente, isso abre portas para ideias ainda mais radicais. Teorias sugerem que seria possível viajar para o futuro, apenas se deslocando em velocidades extremas ou permanecendo próximo de objetos massivos, como buracos negros. Mas viajar para o passado é outro problema. Aqui entram os paradoxos que fazem qualquer cientista perder noites de sono. Um dos mais famosos é o paradoxo do avô. Imagine que alguém constrói uma máquina do tempo e viaja para o passado, antes mesmo de seus pais nascerem. Se essa pessoa de alguma forma impedir o encontro dos avós, ela nunca teria nascido para viajar no tempo em primeiro lugar. É uma situação que desafia a lógica, uma espécie de círculo impossível de ser fechado. Para alguns físicos, isso prova que voltar ao passado é inviável. Para outros, significa apenas que o universo encontraria uma forma de evitar essas contradições, talvez criando linhas temporais alternativas, onde cada escolha gera um novo caminho. Mas há mais. Algumas interpretações da física quântica sugerem que o tempo não é linear, que passado, presente e futuro coexistem em um tecido único chamado espaço-tempo. Nessa visão, tudo o que aconteceu e tudo o que acontecerá já está, de certa forma, escrito nesse tecido, como páginas de um livro que só conseguimos ler na ordem em que viramos. Isso levanta questões perturbadoras. Será que temos livre-arbítrio ou apenas seguimos um roteiro já definido? Quando fazemos uma escolha, estamos mudando o futuro ou apenas percorrendo um caminho que já estava lá, esperando ser trilhado? Há cientistas que tentam resolver essas questões com equações complexas. Falam de universos múltiplos, de pontes de Einstein-Rosen, que poderiam conectar pontos distantes do espaço e do tempo. Explicam que, teoricamente, se dobrássemos o espaço-tempo como quem dobra uma folha de papel, poderíamos atravessar grandes distâncias em instantes, talvez até pular entre épocas diferentes. Mas, assim como dobrar papel demais faz ele se rasgar, manipular o tempo poderia trazer consequências imprevisíveis, talvez irreversíveis. Feche os olhos por um momento e imagine estar parado diante desse grande relógio suspenso no salão. Cada ponteiro que se move carrega não apenas segundos, mas memórias, possibilidades e futuros que talvez nunca aconteçam. Ao olhar para ele, percebemos que o tempo pode ser apenas uma percepção, uma forma de organizar a experiência humana. Para algumas teorias, o tempo não passa, ele simplesmente é. Tudo acontece ao mesmo tempo, mas só conseguimos observar pequenos pedaços, como se estivéssemos assistindo a um filme quadro por quadro. Isso nos leva a outro mistério. Por que o tempo parece ter uma direção? Sabemos que ele avança, que não voltamos para o passado. Mas as leis fundamentais da física não exigem isso. Elas funcionam igualmente bem se o tempo correr para frente ou para trás. Então, por que sentimos que o futuro está sempre à frente e o passado sempre atrás? Muitos cientistas acreditam que a resposta está na entropia, uma medida da desordem. A tendência natural do universo é passar de estados mais organizados para estados mais caóticos. É por isso que vemos copos caindo e se quebrando, mas nunca se reconstruindo sozinhos. Essa seta do tempo pode ser apenas um reflexo dessa progressão inevitável para a desordem. Mas mesmo essa explicação deixa lacunas. Se o universo começou em um estado altamente ordenado no Big Bang, por que isso aconteceu? E o que significa para o tempo se o próprio universo tiver um fim? Talvez um colapso final, ou uma expansão eterna, onde tudo se dissolve no vazio. Alguns físicos especulam que o tempo pode não ter início nem fim, que ele pode ser cíclico, repetindo-se em padrões que se estendem para sempre. Outros dizem que, se olhássemos de fora do universo, veríamos o tempo como uma linha completa, onde cada ponto já existe e sempre existirá. Enquanto isso, experiências humanas comuns continuam nos lembrando de como o tempo é relativo até em escalas menores. Momentos felizes parecem voar, enquanto segundos em situações de ansiedade parecem eternos.
Nossa percepção do tempo é influenciada por emoções, atenção e até mesmo pela idade. Cientistas estudam isso tentando entender como o cérebro constrói a sensação de fluxo temporal. Mas, até hoje, ninguém conseguiu explicar completamente por que sentimos o tempo da maneira que sentimos. Nesse ponto da caminhada pelo laboratório, fica claro que o tempo não é apenas um problema de relógios ou de física avançada. É um enigma existencial. Definir o que ele é parece tão difícil quanto tentar ver o vento. Podemos observar seus efeitos, medir intervalos, usar equações que relacionam espaço, velocidade e duração, mas o conceito em si permanece escorregadio. À medida que saímos do salão do grande relógio, a sensação é de que carregamos mais perguntas do que respostas. O tempo continua correndo, mesmo que não saibamos explicar o que ele é. Talvez um dia alguém consiga decifrar esse mistério, construir máquinas para viajar por ele, ou provar que tudo acontece simultaneamente. Até lá, seguimos presos à nossa experiência linear, assistindo aos ponteiros se moverem, imaginando futuros possíveis e lembrando de passados que já não existem. E enquanto essa reflexão se arrasta, lenta e contínua como os ponteiros desse relógio imaginário, você pode sentir o peso do próprio tempo em sua mente, desacelerando, convidando ao descanso. Porque se até a ciência hesita diante desse enigma, se até os maiores físicos se perdem tentando explicar algo que todos sentimos mas ninguém entende, não há motivo para pressa. O mistério do tempo não precisa ser resolvido agora. Ele pode esperar, rodando calmamente como o ponteiro de um relógio antigo, enquanto seus olhos se fecham e o sono toma conta do que resta de hoje. Ao seguir adiante por esse laboratório imaginário, saindo do grande salão do relógio, a atmosfera muda novamente. O corredor se torna mais estreito e as paredes são cobertas por imagens do espaço profundo. Fotografias de galáxias distantes, estrelas gigantes, supernovas e nuvens de poeira cósmica se espalham como um mosaico silencioso. No fim desse corredor, uma porta pesada se abre sozinha, rangendo lentamente, revelando um ambiente sombrio. O chão parece inclinado, como se estivéssemos à beira de um penhasco, e bem à frente se encontra um painel que mostra uma representação visual de algo que parece engolir tudo ao redor. É o momento de falar sobre um dos maiores mistérios da ciência: os buracos negros, essas regiões do espaço que desafiam nossa compreensão e, mesmo com décadas de estudo, ainda deixam cientistas perplexos. Um buraco negro se forma quando uma estrela muito massiva chega ao fim de sua vida. Imagine uma estrela 10, 20 ou até 50 vezes mais massiva que o Sol. Durante milhões de anos, essa estrela mantém um equilíbrio delicado. A fusão nuclear em seu núcleo gera energia suficiente para contrabalançar a força da gravidade, evitando que ela colapse sobre si mesma. Mas quando o combustível acaba, a fusão cessa e a gravidade vence. A estrela implode em um colapso tão violento que sua massa é comprimida em um ponto infinitamente pequeno, criando uma região onde nem mesmo a luz consegue escapar. Assim nasce um buraco negro. Agora feche os olhos e visualize isso. Uma esfera invisível, onde a borda, chamada de horizonte de eventos, marca o limite sem retorno. Qualquer coisa que ultrapasse essa fronteira, seja matéria, radiação ou até mesmo informação, nunca mais consegue sair. É como um lago sem fundo. Um lugar onde o espaço e o tempo deixam de se comportar como conhecemos. Para alguém que observa de longe, parece que tudo o que cai em direção a um buraco negro desacelera infinitamente, congelado no tempo. Mas para quem atravessa o horizonte de eventos, a queda é inevitável. E o destino é ser esmagado na chamada singularidade, um ponto onde as leis da física, tal como entendemos, simplesmente não funcionam. Esse conceito desafia até mesmo a mente mais treinada. Einstein, com sua teoria da relatividade geral, previu a existência de buracos negros, mas nem ele poderia imaginar todas as implicações desse fenômeno.
A teoria descreve como a gravidade pode deformar o tecido do espaço-tempo. Podemos imaginar isso como uma folha de borracha esticada. Se colocarmos uma bola pesada no centro, ela cria uma depressão, curvando a superfície. Agora, imagine uma estrela tão densa que, em vez de apenas criar uma depressão, ela perfura completamente essa folha, criando um poço do qual nada pode escapar. Essa é uma imagem simplificada de um buraco negro. Mas o mistério não para aí. Nos anos 70, o físico Stephen Hawking mostrou que buracos negros não são completamente negros. Eles emitem uma radiação tênue, chamada de radiação Hawking, causada por efeitos quânticos próximos ao horizonte de eventos. Isso significa que buracos negros podem, ao longo de bilhões de anos, evaporar lentamente até desaparecer. Essa descoberta foi revolucionária, pois mostrou que, apesar de parecerem devoradores de matéria e energia, eles também perdem massa com o tempo, o que levanta perguntas ainda mais complexas. O que acontece com as informações contidas na matéria que cai em um buraco negro? Será que elas são destruídas para sempre ou armazenadas de alguma forma? Esse é o chamado paradoxo da informação, um dos problemas mais intrigantes da física moderna. Os cientistas tentam resolver esse paradoxo com teorias que vão desde paredes de fogo invisíveis até hologramas cósmicos que armazenam informações na superfície do horizonte de eventos. Nenhuma dessas ideias foi comprovada. É como se tivéssemos um livro imenso, cheio de páginas arrancadas, tentando adivinhar o final da história apenas pelo que resta. Até hoje, ninguém sabe exatamente o que acontece com a informação quando é engolida por um buraco negro. Para muitos, é como tentar resolver uma equação impossível, onde a soma de todas as nossas tentativas não fecha com o resultado esperado. Buracos negros também distorcem o tempo de forma extrema. Próximo ao horizonte de eventos, o tempo para quem está fora passa muito mais rápido do que para quem está perto. Se você orbitasse um buraco negro por algumas horas e depois voltasse para a Terra, encontraria o planeta séculos ou até milênios mais velho. É um exemplo real do que Einstein previu com a relatividade. Esse efeito é tão forte que cientistas cogitam usar buracos negros como ferramentas para viagens ao futuro. No entanto, a força gravitacional próxima a eles é tão brutal que qualquer nave ou ser humano seria despedaçado antes de chegar perto o suficiente para realizar tal feito. Outro aspecto fascinante é a possibilidade de que buracos negros possam servir como portais para outros universos ou dimensões. A matemática da relatividade permite soluções chamadas de buracos de minhoca, ou pontes de Einstein-Rosen, que conectariam dois pontos diferentes do espaço-tempo. Alguns cientistas especulam que um buraco negro poderia estar ligado a outro, formando um atalho cósmico. Mas isso permanece apenas na teoria. Na prática, não temos tecnologia para explorar essas ideias, e o ambiente extremo de um buraco negro provavelmente destruiria qualquer tentativa de atravessá-lo. Os buracos negros supermassivos, encontrados no centro de quase todas as galáxias, inclusive a nossa Via Láctea, representam outro mistério. Eles têm massas equivalentes a milhões ou até bilhões de sóis, e não sabemos exatamente como se formaram. Algumas teorias dizem que começaram como estrelas gigantes que colapsaram e foram crescendo ao engolir matéria ao longo de bilhões de anos. Outras sugerem que surgiram logo após o Big Bang, como se fossem sementes cósmicas que moldaram a formação das galáxias. O fato é que esses gigantes exercem um papel fundamental na estrutura do universo, influenciando a formação de estrelas e até o movimento de planetas inteiros. A primeira imagem direta de um buraco negro, obtida em 2019 pelo projeto Event Horizon Telescope, foi um marco histórico. Mas mesmo com essa conquista, o que vimos foi apenas a sombra do monstro cósmico, um contorno escuro cercado por luz distorcida. O núcleo verdadeiro, a singularidade,
continua invisível e inacessível. É como olhar para uma porta fechada sem nunca poder atravessá-la. Enquanto caminhamos por essa sala imaginária, cercados por representações desses gigantes invisíveis, percebemos que buracos negros são como professores enigmáticos da natureza. Eles nos mostram os limites do nosso conhecimento, forçam a ciência a buscar teorias mais completas, que unam a relatividade geral e a mecânica quântica. São como perguntas escritas em um quadro negro infinito, onde cada tentativa de resposta nos leva a novos mistérios. É possível que, no futuro, compreendamos melhor esses fenômenos, talvez até encontremos formas de usá-los para viagens cósmicas ou para resolver o enigma da gravidade quântica. Mas por enquanto eles permanecem como abismos silenciosos, devorando matéria, luz e certezas. E assim, ao sair dessa sala, deixamos para trás a sensação de que, mesmo com toda a tecnologia, telescópios e teorias, o universo ainda guarda segredos que não conseguimos penetrar. Os buracos negros são a lembrança constante de que existem regiões da realidade onde nossas leis conhecidas deixam de funcionar. É um convite para continuarmos investigando, mas também um lembrete de que, às vezes, o máximo que podemos fazer é observar o horizonte distante, aceitar que certas respostas não estão ao nosso alcance e permitir que o mistério permaneça, lento e silencioso, como a própria gravidade que sustenta esses monstros cósmicos. Ao deixar para trás a sala dos buracos negros, o laboratório imaginário parece mudar novamente. Os corredores se tornam mais estreitos, com luzes fracas iluminando apenas o suficiente para guiar o caminho. À frente, há uma porta de vidro translúcido, onde se vê o contorno de um cérebro humano desenhado em linhas finas. Ao atravessá-la, entramos em um ambiente silencioso, quase como uma sala de meditação. O ar é leve, e em uma mesa central há pilhas de livros, desde tratados de filosofia antiga até manuais modernos de neurociência. Este é o espaço dedicado a outro mistério profundo da ciência: a consciência humana, um enigma que desafia tanto filósofos quanto cientistas há séculos e que, mesmo com todo o avanço tecnológico, continua sem uma explicação definitiva. Todos nós experimentamos a consciência diariamente. Acordamos pela manhã, sentimos o peso do corpo, percebemos cores, cheiros, sons, pensamentos. Mas, por mais familiar que pareça, quando tentamos explicar o que exatamente é a consciência, ela escapa das nossas mãos. Sabemos que o cérebro humano é formado por bilhões de neurônios conectados por trilhões de sinapses. Sabemos que impulsos elétricos percorrem essas redes incessantemente, trocando informações. Mas, em nenhum ponto específico, encontramos um lugar onde possamos apontar e dizer: aqui está a consciência. É como olhar para cada peça de um relógio desmontado e não conseguir encontrar o tempo dentro dele. A ciência já explicou fenômenos complexos do universo. Sabemos a composição das estrelas, conseguimos descrever buracos negros, enviamos sondas para os confins do sistema solar. Mas, quando olhamos para dentro de nós mesmos, para o simples fato de estarmos conscientes, tudo se torna nebuloso. Essa dificuldade levou alguns cientistas a chamarem a consciência de o problema difícil da mente. É difícil porque não se trata apenas de entender como o cérebro processa informações, mas como, a partir disso, surge a experiência subjetiva, aquilo que sentimos internamente e que ninguém além de nós pode acessar. Imagine, por exemplo, a cor vermelha. Cientificamente, sabemos que o vermelho é uma frequência específica de luz. Podemos medir sua intensidade, seu comprimento de onda. Podemos criar máquinas que detectam essa cor. Mas quando você olha para algo vermelho, há uma sensação única associada a isso. Essa experiência subjetiva, que os filósofos chamam de qualia, é impossível de ser transmitida completamente para outra pessoa. Eu posso descrever o vermelho com palavras, mas não consigo fazer você sentir exatamente o que eu sinto ao vê-lo.
Essa barreira é um dos grandes desafios para explicar a consciência. Como processos físicos no cérebro produzem experiências internas tão ricas e particulares? Há diversas teorias tentando responder a isso. Uma delas sugere que a consciência surge de uma complexidade específica de conexões neurais. Quando as informações são processadas de maneira integrada, de modo que o cérebro possa acessá-las globalmente, a experiência consciente emerge. É como se cada neurônio fosse uma lâmpada, e a consciência surgisse quando muitas delas se acendem ao mesmo tempo, iluminando todo um espaço. Essa ideia é conhecida como teoria da informação integrada, e até hoje é uma das hipóteses mais discutidas. Outra linha de pensamento defende que a consciência é uma propriedade fundamental do universo, assim como o espaço, o tempo ou a gravidade. Nesse caso, ela não seria algo produzido pelo cérebro, mas algo intrínseco à realidade. O cérebro, então, funcionaria apenas como um receptor ou modulador dessa consciência universal, como um rádio captando sinais que sempre estiveram ali. Essa visão, chamada de panpsiquismo, é polêmica, mas alguns cientistas e filósofos argumentam que talvez seja a única forma de explicar por que a experiência subjetiva existe. Também existem teorias que tentam explicar a consciência como uma ilusão. Para alguns pesquisadores, o que chamamos de eu, a sensação de ser alguém observando o mundo, é apenas um conjunto de processos automáticos do cérebro. Essa ilusão seria útil para a sobrevivência, ajudando-nos a planejar ações, lembrar eventos e interagir socialmente. Nesse caso, a consciência não seria algo misterioso a ser descoberto, mas apenas um truque sofisticado que evoluiu para garantir nossa adaptação. No entanto, nenhuma dessas teorias conseguiu explicar completamente o mistério. Experimentos com cérebros de animais, estudos com inteligência artificial e pesquisas com pacientes em estados alterados de consciência mostram que ainda estamos muito longe de compreender o fenômeno. Por exemplo, sabemos que certas partes do cérebro estão associadas à percepção visual, auditiva, emocional. Mas mesmo que mapeemos cada neurônio, ainda não conseguimos entender como essas atividades neurais se transformam em pensamentos, memórias ou emoções sentidas de forma tão íntima. Agora, feche os olhos e imagine por um momento que você está deitado em um campo aberto, olhando para o céu. Enquanto pensa nisso, uma série de processos ocorre em seu cérebro. Neurônios disparam sinais, regiões diferentes se ativam para criar imagens mentais, sensações corporais e até emoções ligadas a essa lembrança ou imaginação. Tudo isso acontece sem que você perceba conscientemente cada detalhe. A experiência final parece simples e fluida, mas é o resultado de bilhões de interações microscópicas que, de alguma forma, dão origem à sensação de estar vivo, de ser alguém naquele instante. Essa magia da experiência consciente é o que a ciência luta para entender. Outro aspecto intrigante é o estado de inconsciência. Durante o sono profundo ou anestesia, perdemos a consciência, mas o cérebro continua ativo. Ao acordarmos, voltamos a experimentar a realidade como se nada tivesse acontecido. Isso levanta a questão: onde a consciência vai quando não estamos conscientes? Ela deixa de existir temporariamente ou apenas fica inacessível para nós? Estudos mostram que algumas redes neurais se desligam nesses estados, enquanto outras permanecem funcionando. Mas a experiência subjetiva desaparece. Essa transição entre estar consciente e inconsciente é uma pista importante para a neurociência, mas mesmo assim, ainda não explica por que a consciência retorna, nem o que exatamente se altera quando ela se apaga. Além disso, existe a questão do livre-arbítrio. Muitos cientistas investigam se nossas decisões conscientes são realmente livres ou apenas o resultado de processos cerebrais inconscientes que ocorrem antes mesmo de percebermos que estamos escolhendo. Experimentos mostram que o cérebro pode iniciar uma ação fracionamentos de segundo antes de termos a impressão de que decidimos fazê-la.
Isso sugere que a consciência pode não ser o condutor do nosso comportamento, mas apenas um observador que cria a narrativa do que já foi decidido. Ainda assim, a experiência de escolher é tão real que continua sendo um mistério como exatamente ela é construída na mente. Enquanto caminhamos por essa sala do laboratório imaginário, com livros e diagramas sobre a mente humana espalhados por todos os lados, percebemos que a consciência é um dos últimos grandes segredos que resistem mesmo em meio à era da informação e da inteligência artificial. É como se a ciência pudesse explicar o universo inteiro, desde partículas subatômicas até galáxias gigantescas, mas ao olhar para si mesma, encontrasse um espelho embaçado. Podemos estudar a estrutura do cérebro, medir suas reações, criar máquinas que imitam certos comportamentos humanos, mas ainda não sabemos dizer por que existe um eu dentro de tudo isso, percebendo, sentindo, questionando. E talvez esse seja um dos mistérios mais profundos de todos. A própria capacidade de perguntar sobre a consciência já é um reflexo dela. Enquanto cientistas, filósofos e pensadores tentam decifrar esse enigma, nós seguimos vivendo nossas experiências internas sem precisar entendê-las por completo. Assim, enquanto deixamos essa sala silenciosa para trás, fica a sensação de que, mesmo que um dia consigamos explorar cada canto do universo, o maior mistério poderá estar sempre dentro de nós mesmos, naquilo que sentimos mas não conseguimos descrever, na luz invisível que faz com que cada um de nós saiba que está vivo, mesmo sem saber explicar o porquê. Deixamos a sala da consciência para trás e entramos em outro corredor estreito, iluminado por uma luz esverdeada que parece vibrar nas paredes. À medida que caminhamos, o som ambiente muda. Não é mais o silêncio pesado do espaço ou o eco distante de máquinas imaginárias. Agora é um murmúrio constante, quase como se moléculas estivessem sussurrando umas para as outras. Ao final do corredor, uma porta de metal se abre e revela um ambiente amplo, com projeções holográficas flutuando no ar. Diagramas de moléculas, imagens da Terra primitiva, oceanos fumegantes, crateras vulcânicas expelindo gases. É o local onde se estuda outro mistério que tira o sono até dos cientistas mais acostumados a enigmas: a origem da vida. Pensar na origem da vida é voltar bilhões de anos, a um tempo em que a Terra não tinha florestas, nem animais, nem mesmo plantas. Era um planeta jovem, com mares fervendo sob tempestades violentas, relâmpagos cortando céus cobertos de nuvens espessas. Nesse cenário hostil, de alguma forma, moléculas simples se organizaram para formar estruturas capazes de se replicar. Foi o primeiro passo para tudo o que conhecemos hoje, desde as bactérias microscópicas até os seres humanos capazes de construir laboratórios e imaginar viagens interestelares. Mas como isso aconteceu? Essa é a pergunta que ecoa nos corredores da ciência e que até hoje ninguém conseguiu responder completamente. Os cientistas têm algumas hipóteses. Uma delas é a ideia da sopa primordial, proposta por Alexander Oparin e John Haldane no início do século XX. Segundo essa teoria, a vida teria surgido em um ambiente rico em compostos químicos simples, como metano, amônia, água e hidrogênio. Esses compostos, sob a ação de energia de relâmpagos ou radiação ultravioleta, poderiam ter reagido para formar moléculas orgânicas mais complexas. Experimentos famosos, como o de Miller e Urey, na década de 1950, tentaram recriar essas condições em laboratório. Em frascos fechados, gases primitivos foram expostos a descargas elétricas e, surpreendentemente, surgiram aminoácidos, os blocos fundamentais das proteínas. Apesar disso, formar aminoácidos é apenas o começo. Para a vida surgir, seria necessário que essas moléculas se organizassem em sistemas capazes de armazenar informações e se replicar. Hoje sabemos que os seres vivos usam DNA e RNA para isso. Moléculas que carregam códigos genéticos complexos.
Mas como algo tão intrincado poderia surgir espontaneamente a partir de reações químicas simples? Essa é uma das grandes questões sem resposta. Outra hipótese sugere que a vida não começou na superfície da Terra, mas em fontes hidrotermais no fundo dos oceanos. Nessas regiões, a água superaquecida, rica em minerais e energia química, poderia ter fornecido as condições ideais para moléculas orgânicas se formarem e se organizarem. Micro-organismos encontrados hoje próximos a essas fontes mostram que a vida pode prosperar em ambientes extremos, sem depender da luz solar. Isso reforça a ideia de que os primeiros seres vivos podem ter surgido ali, aproveitando energia química diretamente do interior do planeta. Existe também a teoria da panspermia, que propõe que a vida, ou ao menos seus blocos básicos, pode ter vindo do espaço. Meteoritos que caíram na Terra contêm moléculas orgânicas complexas, e há evidências de que alguns micro-organismos podem sobreviver a viagens interplanetárias. Nesse cenário, a vida não teria começado do zero aqui, mas teria recebido um empurrão cósmico, talvez vindo de Marte ou até de fora do sistema solar. Se isso for verdade, a vida pode ser muito mais comum no universo do que imaginamos, viajando de planeta em planeta como sementes carregadas pelo vento cósmico. Mesmo com todas essas hipóteses, o salto de moléculas inanimadas para sistemas vivos continua sendo um dos maiores enigmas da ciência. Para compreender melhor, os cientistas tentam construir vida artificial em laboratório. Pesquisas em biologia sintética buscam criar células artificiais capazes de se reproduzir na tentativa de entender os processos mínimos necessários para a vida. Até agora, conseguimos montar protocélulas que imitam algumas funções básicas, mas ainda estamos longe de criar algo realmente vivo do zero. É como tentar montar um quebra-cabeça gigantesco sem saber quantas peças existem ou qual é a imagem final. Esse mistério vai além da biologia. Ele toca em questões filosóficas profundas. O que significa estar vivo? Em que momento uma combinação de moléculas deixa de ser apenas química e passa a ser biologia? Será que a vida é uma inevitabilidade do universo, surgindo sempre que as condições certas aparecem? Ou foi um evento incrivelmente raro que talvez nunca tenha se repetido em outro lugar? Agora, imagine uma cena na Terra primitiva. Um lago raso, aquecido pelo calor vulcânico, é atingido por uma tempestade. Raios atravessam o céu, moléculas reagem na água, formando compostos que jamais existiram antes. Um desses compostos se combina com outro, criando uma estrutura instável, mas capaz de se copiar. É um processo que poderia levar milhares ou milhões de anos, acontecendo silenciosamente, invisível aos olhos. Nenhum ser vivo observa esse momento, mas ele muda para sempre a história do planeta. Daquele ponto em diante, a evolução começa a trilhar um caminho que levaria a plantas, animais, humanos, ciência e até esta narrativa que você ouve agora. Apesar de todo o avanço científico, não temos como viajar no tempo para testemunhar esse evento. Dependemos de pistas deixadas em rochas, fósseis microscópicos e moléculas antigas. Cada descoberta levanta novas perguntas. Os primeiros seres vivos eram baseados em RNA, DNA ou em outro sistema perdido no tempo. A vida começou em um único lugar e se espalhou ou surgiu independentemente em diferentes locais do planeta. Há também quem especule que a vida pode não ter começado na Terra de forma única. É possível que ela tenha surgido várias vezes, em diferentes momentos, mas apenas uma linhagem conseguiu sobreviver até hoje. As outras teriam desaparecido sem deixar vestígios. Isso torna nossa própria existência ainda mais improvável, quase um acidente cósmico. Enquanto cientistas tentam decifrar esse quebra-cabeça, o universo segue seu curso. Planetas se formam, estrelas explodem, galáxias se encontram. Em algum lugar distante, talvez moléculas estejam se combinando agora, repetindo os passos que um dia deram início à vida aqui. Pode ser que,
bilhões de anos à frente, outra civilização se pergunte sobre sua própria origem, assim como fazemos hoje. Ao caminhar por essa sala imaginária, vemos um holograma mostrando uma linha do tempo cósmica. De um lado, apenas poeira estelar e elementos químicos simples. No meio, o surgimento de moléculas orgânicas, protocélulas, organismos unicelulares. Mais à frente, vida multicelular, animais, inteligência. No final, uma interrogação gigante. É como se a história tivesse sido escrita até certo ponto, mas a primeira página ainda estivesse faltando. Sem ela, sabemos o que aconteceu depois, mas não sabemos como a história começou. E talvez esse seja o verdadeiro encanto desse mistério. Saber que, apesar de todo o nosso conhecimento, ainda não entendemos como a vida começou, nos lembra de que fazemos parte de algo muito maior. Cada célula do nosso corpo carrega pistas de um passado remoto, ecos de moléculas que se uniram por acaso ou por necessidade cósmica. Carregamos dentro de nós o resultado de bilhões de anos de experimentos naturais, de tentativas e erros que moldaram o que somos hoje. Enquanto deixamos a sala iluminada pela luz esverdeada, percebemos que esse é um dos poucos enigmas que nos conecta diretamente com o universo. Não é apenas um mistério científico, é também um mistério existencial. De onde viemos? Como começou essa longa sequência de eventos que nos trouxe até aqui? A ciência continua procurando respostas, mas, por enquanto, só podemos caminhar lentamente por esse corredor imaginário, sabendo que a primeira faísca da vida ainda é um segredo guardado nas profundezas do tempo, esperando para ser revelado, ou talvez para sempre mantido como uma pergunta sem resposta. Ao deixarmos para trás a sala onde hologramas mostravam oceanos primordiais e moléculas se encontrando pela primeira vez, o corredor do laboratório imaginário se torna mais silencioso do que nunca. As paredes, agora escuras, refletem apenas a luz suave de pequenas partículas luminosas que flutuam no ar, quase como poeira suspensa num feixe de sol. A cada passo, sentimos que entramos em uma parte mais densa do conhecimento, onde até as perguntas se movem lentamente. Ao final desse corredor, há uma porta de madeira antiga, destoando do resto do laboratório moderno. Ao abri-la, encontramos um espaço que parece mais uma sala de aula do que um laboratório. Cadeiras enfileiradas, uma lousa gigante e um globo terrestre gasto pelo tempo. No centro da lousa, está escrito em letras grandes: pequenos mistérios da ciência que ainda desafiam o entendimento. É aqui que reunimos enigmas menores, mas não menos intrigantes, que continuam desafiando cientistas e confundindo estudantes, professores e curiosos do mundo todo. Comecemos com um mistério que parece simples, mas até hoje não foi resolvido completamente: o som do espaço. Quando olhamos para o céu noturno, tudo parece silencioso. Mas o universo, apesar de não ter ar para propagar ondas sonoras, está cheio de sinais, vibrações e frequências que desafiam nossa compreensão. Satélites e sondas espaciais captam ruídos estranhos vindos de regiões distantes, ecos cósmicos que ninguém consegue explicar totalmente. Alguns são fruto de radiação de fundo do Big Bang, um resquício do nascimento do universo. Outros, no entanto, não têm origem conhecida. É como se, de tempos em tempos, o cosmos sussurrasse algo que não conseguimos decifrar, deixando os cientistas coçando a cabeça, tentando entender o que o espaço está tentando dizer. Outro exemplo curioso é o comportamento dos neutrinos, partículas subatômicas quase sem massa, que atravessam tudo sem praticamente interagir com nada. Bilhões de neutrinos atravessam nosso corpo a cada segundo, vindos do Sol e de outras fontes cósmicas. Ainda assim, são tão elusivos que detectá-los é uma tarefa quase impossível. Grandes detectores, enterrados em minas profundas ou instalados no fundo do oceano, tentam capturar raras interações dessas partículas com a matéria. Apesar de décadas de estudos,
Ainda não sabemos completamente por que os neutrinos se comportam da forma que se comportam, nem se têm massa exata ou se oscilam entre diferentes estados. São fantasmas da física, lembrando-nos de que o universo guarda segredos que passam por nós sem que percebamos. Há também o fenômeno das superfluídicas, substâncias que em temperaturas extremamente baixas desafiam as leis normais da física. Imagine um líquido que, em vez de se comportar como água comum, sobe pelas paredes de um recipiente, flui sem atrito e nunca para de se mover. Esse comportamento foi observado com o hélio em estados específicos, e até hoje a mecânica exata por trás disso desafia explicações completas. É como se, no mundo microscópico, houvesse regras diferentes, onde líquidos se recusam a obedecer às leis que aprendemos na escola. Os cientistas têm modelos matemáticos para descrever o fenômeno, mas o entendimento intuitivo de por que isso acontece ainda é motivo de debate. Outro mistério pequeno, mas fascinante, é o chamado efeito Mpemba. Descoberto por um estudante na Tanzânia na década de 1960, ele mostra que, em certas condições, a água quente congela mais rápido do que a água fria. Isso parece contradizer a lógica. Se algo está mais quente, deveria levar mais tempo para resfriar até congelar. Diversos experimentos tentaram explicar o fenômeno, sugerindo que pode estar relacionado à evaporação, à convecção ou a diferenças na estrutura molecular da água. Mas até hoje, não existe um consenso definitivo. Em algumas situações, o efeito é observado. Em outras, não. É como se a água decidisse, por conta própria, quando desafiar as expectativas. Além disso, há ruídos misteriosos detectados na Terra, como o um som de baixa frequência ouvido por pessoas em várias partes do mundo, sem fonte clara. Algumas teorias apontam para vibrações geológicas, ondas marítimas ou fenômenos atmosféricos, mas nenhuma explicação se encaixa perfeitamente. Para alguns, o som é tão perturbador que afeta o sono e a saúde, enquanto para outros é imperceptível. É um lembrete de que nem mesmo nosso planeta é totalmente compreendido, abrigando enigmas sutis que escapam da ciência convencional. Outro caso intrigante é o dos relâmpagos em bola. Relatos de pessoas que viram esferas luminosas flutuando durante tempestades existem há séculos. Essas bolas de luz podem atravessar janelas, flutuar em ambientes fechados e até explodir de forma repentina. Apesar de inúmeras tentativas, cientistas não conseguiram reproduzir o fenômeno de forma consistente em laboratório. As teorias vão desde descargas elétricas complexas até reações químicas raras no ar. Mas o mistério persiste, mantendo esse fenômeno no limbo entre ciência e lenda. E que tal falar dos sonhos? Mesmo com avanços na neurociência, ainda não sabemos exatamente por que sonhamos. Sabemos que o cérebro permanece ativo durante o sono, processando memórias e emoções, mas o conteúdo onírico, as narrativas estranhas que vivenciamos, continuam sendo um quebra-cabeça. Porque algumas pessoas têm sonhos lúcidos, controlando o que acontece, enquanto outras mal lembram o que sonharam. Porque certos sonhos parecem prever acontecimentos futuros ou trazer soluções criativas para problemas do dia a dia. A ciência oferece algumas hipóteses, mas a experiência subjetiva dos sonhos ainda está além do que conseguimos explicar com precisão. Ainda dentro da biologia, há fenômenos curiosos, como a regeneração extrema de alguns animais. A planária, por exemplo, é um pequeno verme capaz de se regenerar completamente a partir de fragmentos minúsculos de seu corpo. Se cortada em várias partes, cada uma pode formar um novo organismo completo. Como isso é possível? Que mecanismos celulares permitem essa façanha? Estudar esses processos pode revolucionar a medicina regenerativa, mas, por enquanto, permanece um campo onde as respostas são poucas e as perguntas são muitas. Até mesmo no campo da matemática existem mistérios. Conjecturas que resistem a provas há séculos.
números primos que surgem de forma aparentemente aleatória, padrões que parecem ocultos em equações simples como a ao quadrado mais b ao quadrado igual a c ao quadrado. A matemática, que deveria ser a linguagem definitiva da lógica, às vezes nos apresenta enigmas que mais parecem obras de arte inacabadas do universo. Isso faz com que muitos cientistas se perguntem se, de fato, compreendemos os fundamentos dessa linguagem, ou se apenas arranhamos a superfície. Ao caminhar por essa sala de mistérios menores, percebemos que eles são peças de um quebra-cabeça maior. Cada partícula que não entendemos, cada fenômeno estranho que não conseguimos explicar, aponta para o mesmo destino: a ideia de que nosso conhecimento é limitado e que o universo é muito mais complexo do que nossas teorias conseguem abarcar. Esses enigmas não são falhas da ciência, mas sinais de que a exploração está longe de terminar. Enquanto saímos dessa sala, o som ambiente diminui ainda mais, quase desaparecendo, como se o próprio laboratório reconhecesse que algumas perguntas não precisam de respostas imediatas. Elas existem para nos lembrar de que a curiosidade é infinita e que a busca pelo entendimento é um caminho tão vasto quanto o próprio cosmos. E assim, caminhamos de volta para o corredor escuro, sabendo que, mesmo com todas as descobertas feitas até hoje, a ciência ainda se move lentamente, tropeçando em pequenos mistérios que permanecem firmes, desafiando nossas mentes e nos convidando a continuar perguntando, mesmo quando não sabemos se a resposta algum dia chegará. Ao deixar a sala dos pequenos mistérios da ciência, seguimos por um corredor ainda mais estreito e silencioso do que os anteriores. As luzes são quase inexistentes, iluminando apenas o suficiente para vermos a passagem adiante. À medida que caminhamos, sentimos uma leve mudança na atmosfera, como se estivéssemos atravessando uma fronteira invisível. O ar fica mais denso, não de maneira física, mas como se o próprio espaço carregasse o peso de algo que está além do que podemos perceber. No final desse corredor, uma porta dupla de metal escuro e sem maçaneta se abre lentamente, revelando uma sala redonda, sem janelas, com paredes que parecem se curvar infinitamente. No centro, uma projeção flutuante mostra o universo em expansão, pontos luminosos se afastando uns dos outros como se estivessem fugindo de um centro invisível. Entramos em um lugar onde o mistério não é pequeno nem específico. É o próprio enigma do porquê existe algo em vez de nada. Sentamos em uma cadeira imaginária, observando a projeção. Cientistas vêm tentando responder a essa pergunta desde que a ciência começou a se formar. Filosofia e física, por séculos, se cruzaram nessa busca. Se pensarmos com calma, percebemos que tudo o que vemos, planetas, estrelas, galáxias, partículas, até nós mesmos, existe porque, em algum momento, o universo decidiu que haveria algo. Mas por que isso aconteceu? A ciência nos explica que, há cerca de 13,8 bilhões de anos, ocorreu o que chamamos de Big Bang, um evento onde toda a energia e matéria que compõem o cosmos estava concentrada em um ponto inimaginavelmente pequeno e denso, que se expandiu e continua se expandindo até hoje. Isso descreve como o universo evoluiu, mas não explica por que ele surgiu, nem por que ele não é simplesmente o nada absoluto. Para tentar entender, cientistas e filósofos criaram hipóteses. Uma delas é que o universo surgiu espontaneamente de uma flutuação quântica. No vácuo quântico, mesmo quando pensamos que não há absolutamente nada, partículas virtuais aparecem e desaparecem constantemente. É como se o nada fosse incapaz de permanecer vazio, sempre produzindo pequenas instabilidades. Talvez, em algum momento, uma dessas flutuações tenha gerado energia suficiente para inflacionar e dar origem a tudo que conhecemos. Mas, se isso aconteceu, o que permitiu que as leis da física existissem para tornar isso possível? Essa pergunta empurra o mistério ainda mais para trás. Outra hipótese sugere que o nosso universo é apenas um entre muitos, parte de um multiverso gigantesco e eterno.
Nesse cenário, o nada absoluto nunca existiu. Sempre houve universos surgindo e desaparecendo, bolhas de realidade se formando em um oceano cósmico infinito. Nós viveríamos em apenas uma dessas bolhas, com leis físicas específicas que permitem a existência da matéria, da vida e da consciência. É uma explicação tentadora, mas impossível de confirmar até agora. Não temos como observar esses outros universos, se é que eles realmente existem. E assim a questão permanece sem solução. Além disso, há uma ideia ainda mais radical, a de que a própria pergunta pode não fazer sentido. Talvez não exista um porquê para o universo existir. Ele simplesmente existe, sem causa ou propósito maior. Essa visão é desconfortável para muitos, porque estamos acostumados a procurar razões para tudo. Queremos que haja um começo definido, uma explicação que feche a história. Mas, assim como nem sempre conseguimos encontrar sentido nos pequenos mistérios da ciência, talvez o maior de todos também não tenha uma resposta definitiva. Enquanto olhamos para a projeção do universo em expansão, percebemos que outro enigma está diretamente ligado a essa questão. O que aconteceu antes do Big Bang? A teoria atual descreve bem a evolução do cosmos, desde frações de segundo após o evento inicial. Mas o que havia antes? Algumas propostas dizem que não havia antes, porque o próprio tempo nasceu junto com o universo. É difícil de imaginar. Estamos acostumados a pensar que tudo tem um antes e um depois. Mas, segundo a relatividade, o tempo é parte do tecido do universo. Se o universo teve um começo, o tempo também começou ali. Isso significa que perguntar o que havia antes pode ser como perguntar o que existe ao norte do Polo Norte, uma pergunta que não tem sentido físico. Outras teorias sugerem que o universo passou por ciclos infinitos de expansão e contração, um modelo chamado de universo oscilante. Nesse caso, o Big Bang não teria sido o começo de tudo, mas apenas a última de uma sequência interminável de eventos cósmicos. Quando o universo atinge um ponto de máxima expansão, ele começa a colapsar, até concentrar toda a matéria e energia em um único ponto novamente, e então um novo Big Bang acontece. Esse processo poderia se repetir eternamente, sem um início absoluto. Porém, não há evidências concretas que confirmem esse modelo, e as observações atuais indicam que a expansão do universo está acelerando, tornando o colapso menos provável. Outra questão intrigante é a chamada assimetria entre matéria e antimatéria. Segundo o modelo do Big Bang, o evento deveria ter produzido quantidades iguais de matéria e antimatéria. Quando essas duas formas se encontram, elas se anulam, produzindo pura energia. Se isso tivesse acontecido de forma perfeitamente equilibrada, o universo não teria sobrado com a quantidade de matéria que vemos hoje. No entanto, por alguma razão ainda não compreendida, houve um pequeno excesso de matéria em relação à antimatéria. Esse desequilíbrio minúsculo é o que permitiu que estrelas, planetas e tudo mais existissem. O motivo dessa assimetria é um dos grandes mistérios da física de partículas, e sua explicação pode estar ligada às origens do próprio cosmos. Enquanto cientistas debatem essas possibilidades, a questão permanece aberta. Olhando para o universo em expansão, sentimos o peso de nossa própria pequenez. Somos habitantes de um planeta minúsculo, orbitando uma estrela comum em uma galáxia entre bilhões. Ainda assim, temos a capacidade de perguntar sobre a origem de tudo isso. É quase poético pensar que a própria matéria que compõe nossos corpos nasceu em estrelas antigas que explodiram bilhões de anos atrás. Perguntar por que o universo existe é, de certo modo, perguntar por que nós existimos, já que somos parte inseparável dele. À medida que o holograma continua mostrando galáxias se afastando umas das outras, podemos imaginar o futuro do universo. Se a expansão continuar acelerando, chegará um momento em que galáxias distantes desaparecerão além do nosso horizonte cósmico, tornando-se invisíveis.
A noite estrelada que conhecemos hoje será muito mais escura, com menos pontos de luz. Bilhões de anos depois, estrelas deixarão de brilhar, buracos negros dominarão o cosmos e, por fim, até eles evaporarão lentamente. Restará apenas um frio vazio. Se esse for o destino do universo, ele terminará muito parecido com o nada do qual acreditamos que surgiu. É como se tudo fosse apenas um breve lampejo entre duas eternidades silenciosas. No entanto, enquanto esse fim distante não chega, o universo continua vivo e dinâmico, formando estrelas, criando mundos, permitindo que a vida floresça em pelo menos um deles. E nós, frágeis habitantes desse pequeno planeta azul, seguimos tentando entender o porquê de tudo isso. Talvez nunca encontremos a resposta. Talvez a própria busca seja o que dá sentido à existência. Afinal, se até o maior de todos os mistérios, a própria presença do universo, permanece sem explicação, podemos aceitar que viver com perguntas é parte da natureza humana. Ao nos levantarmos dessa sala sem janelas, onde o universo em expansão ainda brilha no centro, sentimos que o caminho continua. A próxima porta aguarda, e assim como as galáxias que se afastam lentamente, seguimos adiante, deixando para trás mais um mistério que desafia até os cientistas mais ousados, enquanto caminhamos lentamente por esse corredor de perguntas sem respostas, mergulhados no silêncio do cosmos. E assim, depois de atravessarmos corredores intermináveis, portas pesadas e salas onde a ciência pareceu se perder em seus próprios enigmas, chegamos ao final dessa longa caminhada. Uma jornada em que passeamos lentamente pelos mistérios que nem mesmo os cientistas mais brilhantes conseguem decifrar. Falamos de gatos que estão vivos e mortos ao mesmo tempo, de universos silenciosos, de barreiras invisíveis que talvez impeçam civilizações de avançar, de florestas cósmicas, onde o silêncio pode ser a única forma de sobrevivência. Viajamos pelo tempo que se dobra e se estica, pelos abismos dos buracos negros, pela mente humana que tenta compreender a si mesma, pela origem da vida que ainda ecoa nos oceanos antigos da Terra e pelos pequenos segredos que até hoje desafiam nossa lógica. No fim, chegamos à maior de todas as perguntas: por que existe algo em vez de nada? E percebemos que talvez nunca saibamos a resposta. Talvez o universo não tenha surgido para ser entendido. Talvez a consciência tenha surgido apenas para perguntar, e não para responder. A ciência avança, mas a cada descoberta parece abrir mais portas do que fechar. É como uma aula interminável em que, depois de horas explicando um único assunto, o professor enche o quadro de novas equações, mais complexas, deixando todos os alunos confusos, mas de algum modo fascinados. Se você chegou até aqui, acordado ou já quase dormindo, percebeu que nada foi resolvido. Isso não é um problema. A ciência não é um livro com final escrito, mas um caderno cheio de rabiscos, onde cada página vira e revela um pedaço maior do mistério. Talvez nunca entendamos completamente o que é o tempo, a consciência, a origem da vida, os buracos negros ou o universo. Talvez o destino do conhecimento humano seja caminhar por esses corredores para sempre, encontrando mais perguntas do que respostas. E, no entanto, há algo profundamente tranquilizador nisso. Se até os maiores cientistas dormem sem saber, se até eles fecham os olhos à noite com dúvidas que nem mesmo a física quântica consegue explicar, por que nós deveríamos perder o sono tentando entender tudo? Podemos simplesmente deitar, respirar fundo e deixar que o mistério permaneça. Afinal, viver é navegar em perguntas, e às vezes a melhor forma de compreender é apenas aceitar que não há conclusão definitiva. Enquanto você se ajeita melhor, talvez com o corpo mais leve e a mente já à beira do sono, lembre-se de que o conhecimento não se apressa. O universo levou bilhões de anos para formar estrelas, galáxias, planetas, vida e consciência. Podemos levar muito mais tempo para entender até mesmo uma fração disso.
E está tudo bem. As dúvidas que hoje nos parecem impossíveis, talvez, um dia, se tornem tão óbvias quanto o simples fato de que a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a c ao quadrado. Mas por enquanto, elas continuam apenas nos embalando, como uma longa história contada devagar, sem pressa de terminar. E com isso encerramos esta viagem. Talvez ela nem tenha começado direito. Talvez tudo o que falamos seja apenas um sonho que se mistura com o silêncio da noite. Não importa. Assim como o universo não nos dá respostas prontas, também não precisamos fechar nada agora. Basta deixar que as perguntas fiquem suspensas no ar, esperando por outro dia, outro pensamento, outra tentativa de compreender. Por enquanto, apenas descanse. Boa noite e até a próxima história para dormir e aprender, onde, mais uma vez, tentaremos entender o que nem mesmo a própria ciência consegue explicar.